Opa, boa tarde, meu nome é Caio, hoje eu vou apresentar um pouco sobre o meu projeto. Basicamente, um overview rápido e breve é um projeto sobre o sistema de chamados, onde a gente consegue tem um CRUD de chamados, o CRUD de usuários, fazendo parte de autenticação também, junto no back. Começando aqui o nosso projeto em Spring, a gente está inicializando o projeto com build.gradle, que é o nosso gerenciador de dependências. A gente está utilizando aqui o Spring Boot Starter Web, que dá todo o suporte para criar APIs REST, Spring Boot Starter Data JPA, para persistência em dados com Postgres, e o Spring Starter Security, que é para vir com a biblioteca JWT, que são a base do nosso sistema de autenticação via JWT. Daí vindo também um pouco mais para frente, a gente tem a back sistema, back sistema chamada application.java, que é a principal, né, do repositório, que é onde inicia todo o Spring Boot mesmo. Aqui a gente tem a anotação @Spring Boot Application, que é onde o Spring visualiza da onde deve começar, iniciando pelo método public static void main, que é para realmente iniciar e fazer toda a construção do projeto. Saindo um pouco agora do backsistema chamado application.java, a gente tem outra classe muito importante para o funcionamento do projeto aqui no root, o resource, que é application.properties, onde fica toda a configuração do nosso sistema, toda a configuração do nosso projeto, desde toda a configuração do nosso banco de dados, como, como a porta padrão do nosso sistema, que a gente manteve 8080, o nome da nossa application, né, back sistema chamado. Aqui a gente manteve o padrão mesmo, se a gente não nomear essa porta, ele também gera no 8080, se eu não me engano. E também temos as configurações do JPA e do Hibernate. A proposta do JPA Hibernate. A propriedade Spring JPA Hibernate DLL alto com valor update é muito útil durante o desenvolvimento. No Spring Hibernate é verificar o estado do banco de dados, comprar nossas classes de entidade, fazer as atualizações necessárias, como criar ou alterar tabelas toda vez que a aplicação sobe em produção. Daí usaríamos uma abordagem mais controlada, como Flywall. A gente tendo explicado agora a gente tendo bastante explicado e esclarecido como funcionam essas três partes principais, né? A parte da application, do application.properties, do nosso build.gradle para rodar as dependências, para rodar as configurações do projeto e como rodar o projeto. Vou dar uma breve explicada em cada pasta do nosso repositório, como foi dividido, né? Que para manter um projeto organizável e escalável, eu adotei uma arquitetura em camadas bem definida. Cada pacote tem sua responsabilidade. Aqui utilizei bastante padrões de projeto do Java, né? Mas bastante padrão de projeto que é utilizado é o MVC, o Model Controller. A gente pode seguir pela Entity, que contém classes modelos, como a classe chamado e usuário, que representam tabelas no banco de dados, que são nossos dados brutos, né? Quando a gente roda, ele cria as entes diretos. Daí, elas seriam nosso model do banco, né? De como é o banco. A gente tem a pasta repository também, tem o acesso aos dados, né? A responsabilidade dela é conversar com o banco de dados, basicamente. É onde a gente dá um extend para JPA Repository, JPA Repository, onde a gente passa a classe importante, né, e seu principal ID, que, que daí essa JPA Repository ele traz diversas funcionalidades, como é, buscar por ID, buscar todos, deletar, editar, que são já funcionalidades padrões desse JPA Repository, para não ficar criando toda vez na mão. Temos o usuário repository também, estendendo o JPA Repository, que daí aqui a gente tem um único método que ele cria o método findBemail,
que é para a gente fazer essa busca por e-mail, né, que já explico mais um pouco sobre essa validação, criando esse Boolean exist by email para fazer essa validação, essa checagem do e-mail, se ele está ou não existindo ali, e faz essa busca também pelo e-mail. É a única coisa diferente que a gente criou do JPA Repository. Depois dessa pasta, a gente também tem a service, que aqui mora a regra de negócio, né, basicamente. Serve uma validação precisa para ser feita antes de salvar um chamado, se o e-mail precisa ser enviado. É na camada de serviço que a lógica é implementada, basicamente. Que é onde que a gente realmente vê bastante regras de negócio mesmo. Se, tipo, é obrigatório no chamado ter, ter um nome do chamado. É aqui onde a gente coloca basicamente no back-end toda essa lógica de negócio. Que aqui, ó, pode ver o usuário service, que é a gente coloca as funcionalidades, né, do JPA repository também, buscar por ID, criar, atualizar, deletar, chamado service, implementação, basicamente isso. Buscar por ID, tudo mais, chamada não encontrada, ele dá a resposta do throw, né, se ele der um runtime exception, chamado criar, daí ele dá o set, ele pega a entity e dá cada funcionalidade da entity, né? É chamado .setID, setStatus, todos os getters e setters das entities. Basicamente é isso esse service. Tô explicando meio por cima, que é só para passar pelas pastas, eu acabo entrando em cada arquivo. Daí a gente tem a controller, né, que é a porta de entrada na nossa API. Ela expõe todos os endpoints, REST, recebe aquisições HTTP, mas não contém a lógica de negócio. Ela apenas delega a chamada para chamada de serviço e retorna a resposta para o cliente. Ou seja, na controller é basicamente onde a gente tem nossos, nossas rotas, né, nossos endpoints, igual chamado controller. Aqui a gente tem o cross, né? Esse cross eu acho que eu já poderia tirar daqui, que eu coloquei esse cross só para testar, mas aí na config eu gerei um cross global. Mas daí que REST Controller, que ele responde uma requisições HTTP, Request Mapping, que ele vai ter essa chamada, né? API chamados. Daqui temos todos os métodos, as notações, né? Get Mapping, para fazer um método get, listar todos. Se a gente colocar só API chamados numa requisição get, ele vai trazer todos os chamados. Se a gente fazer um get mapping o ID que a gente quer passar, né? Que quando ele está entre colchetes assim, ele é uma entidade, um valor que a gente pode passar na requisição. E se a gente passar o ID, ele vai trazer somente o chamado que a gente definiu o ID, né? Criar, se a gente der um post, se a gente passar uma requisição tipo post pelo esse API chamados, a gente consegue criar. Ele utiliza a função criar e passa todo o body da requisição com JSON, passando o nome do chamado, o, o scope do chamado, se a, o status do chamado também, passar todo o body, que daqui a pouco eu vou mostrar no post, o body das requisições. A gente consegue fazer a criação. Aqui atualizar, né? Atualizar por ID, a gente passa o ID da requisição e consegue estar dando um put no chamado service, fazendo o atualizar, o método atualizar. E delete também basicamente igual o put, só que ao invés de a gente passar um corpo de aquisição, a gente só dá uma requisição tipo delete, passa o ID e ele já faz a função de deletar. Aqui basicamente nas classes usuários também, né? Autenticação é a mesma coisa. Basicamente o controller fica todas as nossas classes de endpoints. Depois a gente tem a pasta DTO, que é onde fica nossas Data Transfer Object. São objetos simples para transportar dados entre camadas, principalmente entre o front e o controller.
veremos a importância dele mais à frente. Basicamente, né, falando um pouco, ele faz essa segurança, né, de transferência de dados. Ele não, a gente não passa direto da nossa controller, né? A gente tem essa requisição antes. Não requisição, né? Esse controle de dados do que seria passado. Daí a gente tem a nossa security. Cadê? Security. Que agrupa todas as classes relacionadas à segurança da nossa aplicação, né? Ela, como a configuração do Spring Security é a lógica de manipulação dos tokens de JWT. E aqui, ó, a gente tem a JWT Service, JWT Authentication Filter, que aqui define basicamente tudo, né? De token, e que libera a rota de login, token ausente, token inválido, que ele faz o filter ele faz essa validação do token, a JS Service faz essa disponibilização do token, né? Daí ele faz que ó, tem a validação do token válido, escreve e-mail, para ele gerar esse token para o cliente também, para o front, para ele ficar esse registro e ter essa validação também sempre quando vai acessar alguma outra requisição. Bom, como falado um pouco também, já das pastas e tudo mais, vou passar um pouquinho mais para frente agora, para dar continuidade, senão vai acabar muito meu tempo. Vamos seguir com o fluxo completo, né, agora, e falando um pouco sobre como se comunica com o front também, né. Primeiro, o usuário envia seu e-mail e senha para os endpoints de post da API Outlogin. Cadê? Controller, Outcontroller. Ele faz o envio para API barra out, né? Para barra login também. API out barra login. Que daí faz essa request, né? Login request. Deixa eu ver aqui. Aqui a gente tem o front, a página de login, né? Aí, arroba gmail.com 1, 2, 3, 4. Dá salvo no banco. Usuário de admin. Aqui a gente pode ver um post retornando 200, ok? Para API Outlogin na porta 8080, que é a nossa porta aqui do Java, né? Que é depois Autocontroller recebe os dados, né? Que foi dos usuários. Ele usa o Authentication Manager do Spring Security para validar as credenciais. O... Para validar as credenciais. Se estiver correto, nosso JWT Service é acionado para gerar um token. Esse token é obtido como JSON, codificado que contém informação do usuário, como e-mail e uma assinatura digital. Esse token, então, é retornado para o front-end, dentro de login response, né? Aqui a gente pode ver, se a gente for console, aqui, ó, a gente pode ver o token retornado, né? A gente tem o token da API retornado. Depois disso a gente vem aqui para o filter, né? Na security. Security JWT Authentication Filter. Agora, para qualquer outra requisição em uma rota protegida, o front deve incluir esse token no cabeçalho como authorization, como bearer token. Aqui na JWT Authentication Filter, em criação. Ele é um filtro que intercepta toda a requisição, né? Ele extrai o token do cabeçalho, usa o JWT Service para validar sua assinatura e expiração. Se o token for... Se o token for... Como fala? Se o token for válido, ele mostra o objeto da autenticação no usuário e coloca o Security Context Holder. A partir daí, o Spring Security considera o usuário como autenticado para aquela requisição e o acesso ao controle liberado. Ele faz toda a validação, né? O payout, é, um filter, request, response, head, authorization, né? Ele retorna. Daí aqui é onde a gente pode ver
onde a gente pode ver, né, quais são as rotas públicas, permission hours de login, daí quais são as rotas privadas, né, que ele priva, que são todas as outras no caso, né, basicamente. Aí no front-end, vamos para a página de realizar chamados, né, mas todas as rotas ele tá enviando esse token no cabeçalho dele, né, todas as rotas para estar acessando agora. A gente vem na página de chamados, criação de chamado, é, o usuário preenche formulário novo e clica em salvar, né? Ele basicamente vê isso. O Axios no front-end monta uma requisição push para o URL API/chamadas e pega um token JWT que está salvo e adiciona no cabeçalho authorization. O corpo da requisição contém o JSON com título, descrição e prioridade. Basicamente, que se a gente der um computador não liga, um teste, prioridade baixa, o status ele já manda automático, né? Eu acho que ele nem manda aqui o status, se eu não me engano. Aqui podemos ver no front, né, o Vite usando todas as rotas. Aqui a gente define a API e as requests dos tokens, né? E daí aqui na chamada service ele define basicamente aqui, ó. A gente vai estar utilizando esse export, criar chamados, onde passa barra chamados e barra data. E aqui na API ele passa o token. Daí basicamente criar aqui, ó, para estar dando uma olhada. É um F12. Aqui é o token, network, salvar. Chamados, resposta ok, payload, computador não liga, preview. Aqui é authorization, ele passando, tudo mais e mais um pouco. Daí ele pega o J, nanã. Daí o J Authentication Filter, como eu tinha falado também, né? Esse carinha aqui, ele é o primeiro a pegar, primeiro a receber a requisição e validar se o token é válido, tudo certo. Daí controller, chamado controller. Isso aqui abriu, não sei como vai fechar isso aqui agora. Chamado controller. A requisição chega ao método criar chamado controller. Ele des, deserializa o JSON no corpo para um objeto chamado service. O controller ele constrói um objeto, né? Ele vem para o service chamado service. Ele pega aquela requisição e transforma num objeto, né? Basicamente, pega a requisição JSON e transforma basicamente um chamado num objeto. E daí o controller invoca o chamado service, ponto criar, né? Ponto criar. O serviço aplica a regra de negócios, seta, status como aberto e data de abertura. Basicamente, né, esse criar aqui, a gente está usando também a interface do JPA Repository para criar ele, por isso não tem muita regra de negócio, né, nele. Daí, a repository, o serviço se chama, basicamente, né, como eu falei, a gente está usando a JPA Repository, vindo aqui chamado repository. Esse extend para JPA Repository ele já vem basicamente muitas funcionalidades prontas, né, pré-realizadas. Daí o Spring JPA, Data JPA traduz isso em um comando insert into chamados. Basicamente, né, a gente não passa SQL direto. Como essa JPA, esse repository já tem essa função de criar, ele passa basicamente o insert into chamados. O PostgreSQL, né, que a gente colocou, recebe o comando, e ele recebe esse insert, né, e insere novos registros na tabela chamados e gera um ID para ele. Retorno: o registro salvo, agora com ID, é retornado para a cascata do banco.
para repositório para o serviço, para o controller. Encapsula o objeto como uma response entity e com o status 201 created e envia de volta. Daí, depois de ter feito toda essa parte de criação, que são em milissegundos, né? Daí o X recebe de volta a resposta. Aqui foi a 10 que a gente criou, né? O X recebe, daí pode usar os dados do chamado recém-criado para atualizar a lista na tela. E que ele chama de novo o. A gente pode ver aqui, ó. Se vem network, se eu der um F5, depois de ter criado, ele chamou bastante coisinha. Mas ele chama de novo a API chamados a cada atualização para pegar toda a lista atualizada. Mas depois de criar, ele volta para a lista e faz a lista, né, basicamente. Então, basicamente é isso, toda a ligação com o nosso projeto, ligação com o front também. Aqui no front a gente utilizou a Exos para fazer toda essa comunicação. E aqui no front também, muito importante falar, que a gente usou essa config, o course config, que a gente configurou a, a porta do nosso front para ele poder fazer get, post, put, delete options, uma configuração global, né, para todas as camadas de controller tá se comunicando com o front. Basicamente isso é meu projeto de chamados. É só dar uma breve demonstrada também das rotas, de todas as rotas funcionando perfeitamente, né? Que a gente podia ver a criação e a listagem geral, e que a gente pode ver a edição, né? Computador pifou. Basicamente eu posso editar tudo aqui, né? Teste, crítica, em andamento, salvar. Aqui, computador pifou, ele desceu para a última da listagem, né? Daqui eu posso excluir ele também, confirmar. Aqui usuários, né? Ele já, aqui ele já faz a aquisição de listagem. Console, network. Aqui ele já faz a aquisição de listagem. API usuários. Novo usuário. Caio. Este. Aqui não tem uma validação de e-mail muito forte. Só se ele tem esse Gmail na frente, né? Aqui nem uma validação de senha também muito forte. Aqui a gente consegue estar editando também, né? Consegue dar um Caio aqui. Atualizar o usuário. Ok. Não. Consegue estar excluindo aqui. Tudo funcionando perfeitamente, todas as rotas. E é isso basicamente o projeto. Muito obrigado.